Pastor Samuel, um privilégio receber o senhor aqui na Rádio Musical FM. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Muito bem. Eu quero inicialmente saudar os irmãos que estão nos ouvindo com a paz de Deus. Amém. E com a paz do Senhor. Amém. Não é? Glória a Deus. Porque a paz de Deus e a paz do Senhor é a paz do grande Criador do céu e da terra. Glória a Deus, é verdade, é verdade. Agora, vamos lá, o que é 1937 aqui? Não, 1937 foi o ano em que o meu avô, José Trevisan, e o meu tio, Marino Trevisan, que foi ancião por longos anos, por décadas, os dois foram no ministério por décadas, eles foram ordenados. Esse pessoal, então, conheceu o irmão Luiz Franciscon ou não, né? O irmão... Claro, foram ordenados pelo Luiz Franciscon. Uau, que legal. E quem colocou nome no meu pai chama-se Daniel Trevisan, faleceu com 91 anos de idade, faleceu agora em 2021, com 91 anos de Covid. No Covid, ele Covid. Faleceu? Oh, meu Deus. E quem colocou nome no meu pai foi o irmão Luiz Franciscon. Ah, que legal. O Luiz Franciscon visitou o sítio que meu pai nasceu e o sítio que eu também nasci. Eu sou de 1954. E no sítio, o irmão Franciscão visitou minha avó e falou, irmã Helena, que é a irmã Helena em italiano, irmã Helena, se for varão, põe o nome de Daniel. E sobre o conselho do irmão Luiz Franciscão, meu pai chamou Seu pai se Daniel chamou Trevisan. Daniel e faleceu agora no Covid em 2021. Caramba, para quem não sabe, vamos tentar, para a gente começar bem aqui a nossa entrevista. A Congregação Cristã no Brasil é uma das grandes denominações brasileiras, fundada em 1910, na cidade de Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná, por um italiano vindo para o Brasil através dos Estados Unidos, chamado Luiz Franciscon. E ele é o primeiro, né, o precursor da mensagem pentecostal. A Assembleia de Deus é uma igreja gigante, é maior que a Congregação Cristã hoje, mas a primeira igreja pentecostal, que faz parte da história do pentecostalismo, é a Congregação Cristã no Brasil. Um ano depois é que chega a Igreja Assembleia de Deus lá no norte, né, em Belém, no Pará. E aqui no sul começa a Igreja Congregação Cristã no Brasil, que se chamava Congregação Cristã do Brasil e depois Congregação Cristã no Brasil, eu não lembro agora a data exata que mudou, mas na cidade de Santo Antônio da Platina. E aí eu estou falando hoje com o pastor Samuel Trevisan, que teve os seus parentes, né, seu pai, seu avô, teve contato com o fundador da denominação. Então o senhor cresceu na CCB o tempo todo? Desde... Eu nasci em 1954, no interior. Nasci no mesmo sítio que meu pai nasceu. E a minha mãe me levava no culto e colocava uma toalha debaixo da mesa. Perdão, debaixo do banco. Do banco. E eu dormia debaixo do banco. Debaixo do banco. Então eu sou cristão no Brasil... desde criança. Respeito a igreja com duplo respeito, não sigo, não vou lá, não pretendo ir, porque eu tenho um problema. Os irmãos da Cristã no Brasil, eles não podem visitar outras igrejas. É verdade. Não existe a chance de um ancião da Cristã no Brasil pregar na Assembleia, pregar na CCA. Não pode. Não tem essa chance. E se eu for lá, eu prego a palavra desde 1981. Eles não vão me oferecer o culto, eles não vão me oferecer... Oportunidade, a palavra. Com certeza, eles vão ficar constrangidos. Se eles, por serem meus amigos, eles vão acabar oferecendo. E se eles oferecerem... Eles vão se prejudicar. Pode até perder o ministério. Vamos lá. Bom, o senhor sempre foi da CCB. Houveram duas saídas suas da CCB. Uma, eu não sei exatamente, 2010, 12, eu ia falar 2010. Depois, 2010. Por que o senhor saiu da CCB lá atrás? Porque, por exemplo, eu particularmente, quem me ouve aqui há muitos anos, esse programa eu faço programa há quase 20 anos. Certo. E eu sempre disse o seguinte: muitos irmãos dizem que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita. Eu particularmente não concordo.
Eu não consigo colocar no mesmo pé de igualdade a CCB com seitas. Não dá. Mas, de fato, a CCB tem alguns posicionamentos que são bem complicados, no sentido de que, se você fala assim pro irmão da CCB, a paz do Senhor, meu irmão, eles não aceitam. Não, como assim, senhor? Tem que falar paz de Deus, tem que falar do jeito dele, senão não dá certo. Ou, se você sentir de congregar na CCB, por exemplo, que tem um culto bem legal, né? O louvor, o culto é bem diferente. Mas, a orquestra, né, que eu falo, mas se você quiser ir para lá, você tem que se batizar. De novo. Ou seja, você não é considerado cristão. Você é considerado cristão a partir do momento que você vai para lá. Então, tem alguns pontos bem complexos, bem complicados. O que te fez deixar a CCB em 2010 e o que te fez voltar e o que te fez sair novamente? Bem, é o seguinte, em 2000, hoje nós temos, a Congregação Cristã no Brasil hoje tem uma administração a nível de presidente. O presidente da Congregação Cristã no Brasil hoje é o irmão Cláudio Marsola. Uhum. Um irmão inteligente, um homem sábio, um homem culto, um homem que sabe entrar e sabe sair. Em 2010, a presidência era outra. Não era ele. Não era ele. E naquela época, as dificuldades eram muito grandes. E em Jandira, a Grande São Paulo tem 39 municípios. Tem 39 municípios. Nesses 39 municípios, a igreja que mais cresceu... Em Jandira tem 39 bairros? Não. A cidade, a Grande São Paulo... tem 39 municípios na Grande São Paulo. A Grande São Paulo tem 39 municípios. Uhum. E a cidade que mais cresceu, a Congregação Cristã no Brasil, é em Jandira, onde eu estava. Uhum. Porque a gente trabalhou sempre para Cristo. Eu sempre fui um homem que busquei o reino do céu. Busquei o evangelho. E na época, pastor César, eu queria crescer a igreja. Então, para mim, abrir uma igreja era uma guerra. Eu não podia crescer, não podia aumentar a igreja. Haja visto que... Você fala por causa do Brás? Ficavam colocando empecilhos? Não é o Brás que colocava empecilho, é o sistema que colocava empecilho. Eu não posso falar A nem B. É o sistema inteiro. O sistema. E depois, a gente trabalhando em Jandira, o sistema da Cristã do Brasil, quem manda é o ancião mais velho. Uhum. Então, se eu e você, Samuel Trevisan e César, for ordenado no mesmo dia, no mesmo púlpito, no mesmo altar, e o ancião que estiver ordenando colocar a mão na minha cabeça primeiro... É o senhor que vai mandar. Eu que vou mandar. Por causa de 1 minuto. Entendi. Você entendeu? E nós tínhamos reuniões em Jandira e o evangelho em Jandira crescia, explodia na época. Como até hoje temos anciãos excelentes lá. Tem o irmão Enéas Camilo lá em Jandira, tem o irmão Marco Antônio Pinto lá em Jandira. São homens de Deus, entre outros. Tem outros que foram ordenados recentemente. A própria CCB na região de Jandira ela é mais avivada. Avivada. Ela é mais avivada. E continua avivada pelos homens que estão lá. Uhum. Então, eu queria prosperar, eu queria crescer. Só que como tinha irmãos que eram um dia mais velhos que eu, eles vinham atender as reuniões ministeriais e nós éramos capacho desses homens. Porque eles não vinham por Jesus. Entendi. Não, eles vinham pelo poder. Pelo poder. E o irmão sabe que o poder, quando ele toma a pessoa se transforma. E nós sofrimos muito na mão dessas pessoas que são anciães, respeito eles, nunca falei contra eles, mas eu não falo, não cito nomes, porque eu não quero magoar ninguém. Mas nós passamos momentos delicados de sofrimento. Quer dizer, a obra crescendo, mas ficava sendo contida ali. Alguém puxando nós para trás. Para trás. O senhor era o ancião responsável pela região? De Jandira. Jandira é o irmão Neto, que era o ancião mais velho, já faleceu há pouco tempo. E eu creio até que ele faleceu de tristeza pelo fato da nossa saída. Era o irmão Neto que era o mais velho, que ele, pela ordem, ele era o mais velho, ele mandava. Uhum. Só que quem coordenava tudo era eu e o irmão João Marcos. Levava tudo ali. Porque a gente tem mais facilidade.
E então, naquela época, a coisa... Aí o senhor decidiu sair, em 2010. Então, aí a gente não conseguia resolver nada. Aí eu e mais o João Marcos e mais um outro irmão, falamos, vamos resolver isso daqui. E eu tinha alguns irmãos que eu queria ordenar para ancião em Jandira, porque são homens dignos, homens de respeito, homens de peso. Já trabalhando. Trabalhando há anos. Homens que até hoje eu tiro o chapéu para eles. Até hoje eu tiro o chapéu para eles. Homens dignos. E eu levava na reunião... Não passava. Não passava. Levava na reunião a primeira vez, não passava. Levei a segunda, não passou. Aí falou, vamos ordenar aqui. Peguei o estatuto, li o estatuto me dava prerrogativa na época, e ordenei. Por Jandira mesmo. Por Jandira. Acho que eles não gostaram dessa ideia, né? Aí o trem pegou, entendeu? E aí? Bom, aí virou um forfé, né? Virou um forfé, virou um corre-corre. Uma falação. Aí eu não queria sair no momento. Não queria sair. Aí eles foram e me chamaram para uma reunião. Eu sabia que se nós fôssemos, eles iam tirar, eu pegar um chinelo, para dar exemplo para os outros. Para dar exemplo para os outros. A gente não é nenhuma criança, não fui na reunião. Não fui. Aí eles disseram que eu estava sem... Rebelde. Sem liberdade de ancião. Opa, fui na justiça, peguei o liminar e continuei atendendo por liminar. Atendendo normalmente. Só que mas presidindo o culto? Normal, com liminar. Só que aí eu vi o povo, muita gente contra mim. Entendi. Aí eu falei, opa, eu tenho uma saúde para cuidar. Eu vi o povo contra mim, eu tenho uma saúde para cuidar. Nós paramos de atender. Diminuímos, começamos a diminuir o atendimento. Aí eles caçaram a minha liminar. Mas o senhor não ia no Brás, só ficava lá em Jandira? Não fui no Brás. Só ficava em Jandira. Caçaram a liminar e eu no dia 23 de julho, abrimos a Congregação Cristã no Brasil, Ministério de Jandira. Quando eu coloquei na placa da igreja Congregação Cristã no Brasil, Ministério de Jandira, acho que nem coloquei Ministério de Jandira no primeiro momento, virou aí pronto. Nessa igreja nossa passou, num dia chegou a passar 200 carros para tirar foto, para ver se era verdade, na frente. Foi um absurdo. Mas o prédio que já era da CCB? Não, nós construímos. Você construiu um prédio novo e colocou lá outra igreja. Congregação Cristã no Brasil. Porque eu estou desde 1928 na Cristã do Brasil, desde que meus avós se converteram, vou mudar de nome, vou ficar. Tá, você saiu da CCB, né, normal, e construiu um prédio, não pegou o prédio que era da CCB. Não. Construiu um prédio e colocou lá CCB também, Congregação Cristã do Brasil. Coloquei. Aí eles entraram com uma ação contra mim, por causa de tirar o nome. Para me tirar o nome. Eu perdi a liminar. E eles entraram com uma ação contra mim, para mim... tirar o Congregação Cristã. Tirar o nome. Só que aí eles perderam. Só que aí eles perderam a ação. Perderam a ação, mas diante daquele impasse todo, eu deixei de usar o nome Congregação Cristã no Brasil. Comecei a usar o nome Congregação Cristã, Ministério de Jandira. Normal até aí. E eu perdi a ação, eles perderam a ação. Para mim não interessava usar o nome Cristão no Brasil mais. O nosso ministério, nós nos reunimos e falamos, não vamos usar o nome Cristão no Brasil. Agora, Congregação Cristã, Ministério de Jandira, eu podia usar até Cristão no Brasil. Se você quisesse. Se eu quisesse. Aí o que pegou foi Congregação Cristã, Ministério de Jandira. Aí pegou. Aí ficou, começamos a crescer a Jandira, começamos a crescer. Nesse inteirinho, pastor, eles mandaram uma carta. Eles tinham, na época, deve ter hoje, questão de 22 mil igrejas. Nesse inteirinho, eles mandaram uma carta para as 20 mil igrejas deles, falando que tinha saído alguns irmãos, que quem congregasse lá poderia ter dificuldade, apertando o povo, entendeu? Para o povo não congregar comigo. Não cooperar lá, não ir. Não ir na igreja comigo. Essa carta rodou
as 20 mil igrejas, começou a me ligar irmãos do Brasil inteiro. Deu efeito contrário. É lógico, né? Porque... Foi publicidade. Fizeram a propaganda para mim. Isso. Fizeram propaganda. Falando aonde que tinha que ir. E aí o pessoal começou a procurar, né? Amigo, virou a minha vida virou Eu sei, imagino. acima do limite. Viajando todo final de semana pelo Brasil afora, salvando gente, aqui e lá. Nesse inteirinho, vocês vejam como Deus é justo. Como Deus é justo. Nesse inteirinho, ia ter um evento na prefeitura de Barueri, e vinha lá um monte de gente importante, e foi lá o presidente da Azul. Uhum. E teve um sorteio lá, eu ganhei. Eu e meu filho ganhamos 1 ano de Azul para viajar pelo Brasil inteiro, de graça. Pronto. Não é Deus isso? Exatamente. Só pode ser Deus, não pode fazer ser a outra obra. coisa. Pronto. E eu não queria ir nesse evento. Meu filho que insistiu para mim ir, eu acabei indo. Aí eu comecei a viajar o Brasil de graça. Na Azul e andando. Andando no Brasil abrindo inteiro. Igreja. Abrindo igreja, falando com os irmãos. Cheguei a ter 300 pontos de culto no Brasil. Caramba. 300 cooperador dos 150 ancião. E aí nós estamos falando de 2011, que ano a gente tá falando? Isso aconteceu no final de 2010 para 2011. Uhum. Aquilo explodiu. Eu comprei a igreja do bairro do Limão, Uhum. né, que agora lá é a Devida. Uhum. Comprei a igreja do bairro do Limão, só que se eu falasse que eu ia comprar deles, eles não me vendiam. Tinha que ser outra pessoa. Aí eu mandei um funcionário meu comprar. Uhum. O funcionário meu foi lá, comprou. Eles agradeceram a Deus na igreja que Deus tinha feito uma grande obra, que tinha vendido. Só vendeu para mim, eles não sabiam. Aí chegou lá, começou com o Ministério Jandira, pronto. Foi lindo. Aí, aí eu comprei a igreja do Limão. Do Limão e cheguei a ter lá reunião com 250 pastores, entre pastor que eu digo, entre ancião e cooperador. Então, quando começou o Ministério Jandira, na época que se chamava Ministério Jandira, que terminologia vocês usavam? Ancião ou Ancião. pastor? Sempre ancião. Não usava pastor? Não, não. Pastor, estamos usando, começamos a usar começamos a aceitar de um ano para cá. Aceitar, Entendi. não então usar. sempre era igual lá, CCB, Sempre. a forma, Sempre. né? Tá. Começamos a aceitar. Aí, esses 300 irmãos, né? Uhum. Eu comecei no começo do programa, falei que a questão do Brasil não tem dissidência. Por que ela não tem? Que quem sai de lá é condenado ao inferno. Exato. É apóstata, né? Eu aprendi isso. É apóstata. Eu aprendi isso. Uhum. E preguei isso no passado. Lamentavelmente, peço perdão aos irmãos que eu preguei. Isso daí. Aí, abriu umas 2, 3, mas não foi de jeito nenhum. A única denominação que é dissidente da Cristã no Brasil, que prosperou, foi a Congregação Cristã. Que na época era Jandira. Ministério Jandira, que hoje é CCA. Uhum. Essa é a única que prosperou. Só que quando esses 300 irmãos de ministério viram que eles podiam abrir outra igreja, o que eles fizeram? Abriram mais 15 ministérios depois de mim. Uhum. Mas não foi pra frente, sim, né? Foi. Alguns foram. Eu não posso dizer que foi nem que não foi, porque eu não visito-os. Porém, todos que saíram, eu abençoei eles. Que haja prosperidade, que Deus abençoe. Porque eles estão pregando Jesus. Se o nome é Cristão do Brasil, se o nome é Assembleia de Deus, se é CCA, isso não interessa. Interessa, esses homens estão pregando. Abriram 15 ministérios e eu bati palma para eles. Hoje, diminuiu o nosso número de irmandades. Só que eu tenho igreja para 500 pessoas. Eu tenho igreja... Eu tenho. Eu entendi. O ministério. O ministério tem igreja com 500 pessoas, tem igreja com 300, igreja... É um Agora, crescimento. por que o senhor voltou? Bem... Porque teve um episódio que o senhor voltou para a CCB, né? Voltei. Eu voltei pelo seguinte, eu tenho um advogado meu, Dr. Laerte Soares, uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, um homem respeitado na sociedade, na área jurídica, Dr. Laerte Soares, uma pessoa maravilhosa. E um dia nós havíamos terminado um negócio
na nossa empresa. O senhor não vive financeiramente da igreja, ninguém vive da igreja, o senhor tem empresa, não tem nada a ver com... O senhor não vive financeiramente da igreja, é isso? Eu tenho orgulho em dizer, em nome do Senhor Jesus, pelos meus 2 olhos azuis que eu estou aqui na tua frente, que os irmãos podem ver na câmera. Não precisava falar que era azuis também, né? Eu tenho que vender meu peixe, né, pastor? É verdade. Tenho que vender meu peixe. É verdade, tá vendido. Essas mãos nunca pegou 1 centavo da igreja. Nunca. 1 centavo. Viajei pelo Brasil, com o dinheiro do Brás, mas fui lá e devolvi integral. Nem pela Congregação Cristã do Brasil, pelo Ministério do Brás, lá onde que eu serviu também. Às vezes que eu viajei lá com o dinheiro da igreja, eu devolvi. Porque não está em mim isso daí. Tá. Meu pai não me ensinou isso. Então, voltando. Aí o senhor voltou, o senhor falando do seu advogado, que o senhor voltou. Aí terminamos um negócio, meu advogado falou assim para mim, Samuel, ele estava muito empolgado. E aquele assunto da igreja, do nome da igreja? Eu falei, irmão Laerte, acabou. A Congregação Cristã do Brasil perdeu, mas eu não estou usando. Para mim não quer dizer nada. Tá resolvido. Ele falou, só que dia antes, a questão de uns 4, 5 meses antes desse evento do irmão Laerte, um irmão simples da igreja, irmão comum, falou, Samuel, vamos ter que ir lá na Cristã do Brasil pedir perdão pelo que o irmão fez. Só que ele falou comigo de uma forma que Deus tocou no meu coração de pedir perdão. Com autoridade, né? E eu quis ir lá pedir perdão. Falei com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família. Falei, imagine pedir perdão. Você conhece lá. Eles vão acabar com você. E vão sair falando para todo mundo que você quer voltar. Aí, eu não fui. Só que aquilo ficou malhando de mim. Que tinha que voltar lá. Tinha que voltar, pedir perdão. Não voltar para a Cristã no Brasil. Não é isso. Pedir perdão pelo que aconteceu e tal. Por eu ter... se entristeceu alguém e tal, não sei o que. Isso. Pela segunda vez, a família não, de maneira nenhuma. Eu respeito minha família. Aí, quando o irmão Laerte falou que traria o irmão Cláudio Marsola, os irmãos, no escritório dele, que é no mesmo prédio meu, para conversar comigo, eu falei, é a hora de eu pedir perdão. Eu fiquei numa felicidade, cheguei em casa para minha esposa, agora eu vou pedir perdão. Vocês me deixaram pedir, eu vou pedir perdão agora. Isso que ano? Isso foi em 2010? Na pandemia. Agora, isso? 10 anos depois, tá? 10 anos depois, no começo da pandemia. Aí, os irmãos vieram o irmão, no meu escritório, estava o irmão Cláudio Marsola, que é o presidente, e na época o vice-presidente, só tinha um vice-presidente cristão no Brasil, um primeiro vice, agora são todos os vices iguais. O irmão Cláudio Marsola, o irmão Salvador, que era o vice-presidente cristão no Brasil, vieram. E eu falei, agora é a oportunidade. Fazia 10 anos que você não se via. 10 anos que eu não se via, e eu tinha certeza que eles não me ouviriam, porque eu conheço a Cristã no Brasil. A pessoa lá que perde o ministério... Acabou. Não precisa falar, você já sabe. A pessoa que é tirada lá, que perde o ministério, o que vira? Eu não ia lá. Bem, como eles me abraçaram, eu voltei. Pedi perdão para eles. Porque eles vieram para tratar o assunto que eles perderam. Do processo. Do nome, do processo. Só que aí chegou lá, o senhor foi pedir perdão. Então, inclusive, sobre o processo, eles chegaram, fizeram lá um documento para me assinar, que eu não ia usar o Cristão no Brasil. Eu, em Cristo, eu não li, porque é um povo de Deus. De Deus. Assinei sem olhar. Eu não sei o que eu assinei e não me deram cópia. Até hoje. Certo. Também nem fui buscar. Eu assinei que não vou usar o nome Cristão do Brasil, não vou usar mesmo. Bem, só que naquele momento que eu fui pedir perdão, o irmão Salvador se levantou do banco dele, nós estávamos em 7 pessoas na reunião, falou, de maneira nenhuma não vai pedir perdão. Nós que temos que pedir perdão por irmão do que nós fizemos contra você. Foi, que legal. Foi lindo, irmão. Foi. O que o irmão Salvador fez foi maravilhoso. Aí eles pediram perdão, eu pedi perdão, nos abraçamos, Deus visitou, foi uma choradeira naquela sala. Todo mundo chorou. Deus visitou a sala, foi todo mundo sentiu e tal. Estava eu, o irmão Cláudio Marsola, o irmão Salvador, o irmão Nabi, o irmão Laerte, o irmão João Marcos e o irmão Edson, ancião de Carapicuíba. Estávamos em 7 irmãos.
Deus visitou todo mundo, choramos na presença de Deus, foi lindo, maravilhoso. E ele falou, irmão, tem que voltar. O irmão Cláudio falou. Porque o irmão Cláudio Marsola, aliás, dia 30 agora, ele faz 78 anos. Que Deus dê longa vida. Ele é o presidente hoje. É o presidente. Certo. Que dia 30 agora, de agosto, ele faz 78 anos, se não me falha a memória. Que Deus dê longa vida para esse homem. E eu oro por ele. Porque é um homem respeitado, inteligente. O irmão Cláudio Marsola é extremamente inteligente. Se não fosse ele, a questão do Brasil não está onde está hoje. Teria caído. Porque ele é um homem sábio. Aí ele pediu para me voltar. E eu perguntei para ele no momento, aonde que eu vou atender? E veio que ele impasse, né? E ficou... Eu até votaria, porque com o que eu sofri aqui fora, se eu votasse para lá, eu tenho certeza, do lado dele, eu ia fazer aquela igreja crescer muito. Ao meu pensamento. Aí ele terminamos a reunião, ele marcou uma outra reunião. Daí uma semana, tivemos uma outra reunião. Já sobre se volta, se não volta. Tá. Sobre se volta ou não volta. Durante a semana, os irmãos ficaram ligando para minha casa. Volta, irmão. Não vou citar o nome das pessoas claro que ligou. Que volta. Um dos irmãos falou assim, irmão, eu não consigo dormir se o irmão televisando falar que volta. Aí foi... Irmão César, no Senhor Jesus, eu nunca havia pensado em voltar. Que eu sei que quem sai de lá não tem retorno. É verdade. Não volta. Quem perde o ministério lá está condenado e pior a não voltar. E pior que os coitados que perdem o ministério lá, fica esperando voltar. E sabendo que não vai. Sabendo que não vai e cheio do dom de Deus para fazer liberdade. Fazer o evangelho prosperar e não volta. Liberdade. Aí marcaram uma reunião no Brás, tinha lá 25 anciães, foi eu e o irmão João Marcos. Eu confesso por irmão que quando entrei naquele salão, o meu coração gelou. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não conheço os planos de Deus. Eu fiquei impaciente lá dentro. Mas me receberam de pé. Me reconciliei com eles comigo. E eu entendi que eu saí de lá ancião. Só faltava lugar. Tudo que aconteceu, eu e o João Marcos... O senhor entendeu que o senhor foi reconduzido. Reconduzido. Só que não foi, né? Então, mas aí que está o assunto. Eu fui reconduzido. Fui. Só que ficou entre voltar para Alphaville ou para Jandira. A conversa girou nesse sistema. Para onde vai ficar, né? Tá. Porque os irmãos falaram, ele mora em Alphaville. Então ele deve ficar em Alphaville. Ficou nesse movimento, mas não se decidiu na hora. E eu voltei para casa feliz. Falei, voltei. Não feliz por voltar para ancião lá, que eu estava bem na CCA. Mas voltei feliz porque lá, do lado do irmão Cláudio, nós ia revolucionar a CCB, ao meu ponto de vista. Só que naquele momento... Porque algumas coisas o senhor discordava já, né? Por exemplo, a pessoa que tem que se rebatizar, o senhor era contra ou a favor? Sempre fui contra. Que está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cara vem da Assembleia de Deus, olha, tem que rebatizar novamente. Não tinha, ou o senhor é a favor que tem que batizar novamente? Não, claro que não. E claro eles têm que batizar. Então o senhor acha que se o senhor voltasse como ancião, o senhor ia conseguir talvez quebrar essa questão? Tanto é que já flexibilizaram. Não. É uma sementinha, né? O problema é a massa. A massa não aceita. Mas tem anciães lá inteligentes. Concordo. Inteligente nesse ponto. Mas na prática mesmo ainda não acontece. Não, né? não acontece. Na prática mesmo ainda não acontece. Eles estão falando que não é só a nossa igreja, não sei o quê. Tudo bem, vamos esperar, mas ainda não acontece. Não né? acontece. Mas, enfim, aí o senhor voltou, mas não tinha ainda a liberdade. Aí eu comecei me deram acesso livre para mim em todos os cultos online que não podia ir. Eu tinha acesso livre, todos os cultos online, do qual eu nunca me aproveitei disso. Porque na época estava tudo online, né? Tudo online. Eu não me aproveitei disso. Mas cheguei um dia, o irmão Cláudio Marsola, depois da reunião, ele me chamou
eu fui num culto, segundo eles falaram no dia, eu fui ouvido por 1.400.000 pessoas que me ouviram. Eu testemunhei no Brás, onde ninguém testemunhava os anciães, eu dei meu testemunho. Eu fui muito bem abraçado por eles. Então você estava entendendo que o seu ministério foi reconduzido. Perfeito. Não, fui reconduzido. Só falta determinar o local. Só que passou mais uma semana ou 10 dias, o irmão Salvador, que atendia os cultos online, falou no ar, no culto online, que eu havia voltado só para a salvação da minha alma. Ah, meu Deus. Eu falei, não, peraí, não é assim, né? Salvação é em Cristo, não depende. A salvação não depende da congregação cristã, não depende da CCA, da Assembleia. A salvação é em Jesus. Exato. Em Jesus. Aí começou um burburinho de novo. Aí o tempo foi passando, fomos conversando. Aí a conversa vai crescendo. Começou a querer voltar aos pontos de culto. Eu fui na casa do presidente. O meu filho Wayne, o Anderson, o irmão Cláudio Marsola, o irmão Laerte Soares e o irmão João Marcos. Fomos na casa do irmão Cláudio e falei, irmão Cláudio, perdão, eu não vou ficar. Ele ficou triste porque ele até hoje ele me ama, ele gosta de mim e eu gosto dele. Haja visto que eu fiz diversas viagens para o Pantanal com ele. Para o Pantanal com ele pescar. Meu Deus, o que tem? Eu posso ir pescar com ele hoje como amigo, né? Como amigo, entendeu? Agora, aí quando o irmão falou isso daí, eu falei, agora se ele falou que eu vim só para salvar a alma, eu não vou ficar como ancião. Eu continuei no meu lugarzinho, na CCA. E o irmão, quando eu saí, agora vem a pegada. Eu sempre falava para o ministério, há uns 5 anos atrás, antes disso, hoje seria 7 anos, eu vinha falando, irmão, igreja é igreja local. Porque eu não posso implantar uma liturgia na Bahia igual a liturgia do Rio Grande do Sul. São povos diferentes, culturas diferentes. Então eu sempre falei para irmãos, igreja é igreja local. Quando eu voltei para a Congregação Cristã do Brasil, o meu filho, o N, ficou presidente. E aí teve aquele enxame de gente, né? Teve até irmãos querendo tomar o ministério. É coisa de igreja, você já sabe. Aí o N falou, irmãos, vamos cumprir com o irmão Samuel, ele não está conosco aqui hoje, vamos cumprir. Cada igreja é local. Todas ligadas numa convenção, ou lá nós chamamos de assembleia anual, todos ligados numa convenção, mas cada igreja vai trabalhar. Mesmo o que foi comprado imóvel em nome da nossa igreja, do nosso CGC aqui, lá de fora, é dos irmãos, eu não quero aquilo lá. Eu não preciso. Essas mãos nunca pegam um centavo da igreja. Entendeu? Então, começamos... Aí, nesse momento, teve algumas dissidências nossas. Entendi. Né? Que saíram para sair sozinho e começar um trabalho. Tocar, outros voltaram, estão voltando, outros querem voltar. Então o senhor ficou na CCB de volta há pouco tempo? Pouco tempo. Pouco tempo. E aí voltou. E por que mudou de Jandira para CCA? Porque... E quando foi que mudou? Mudou quando... O tempo você me apertou agora. Eu tenho que fazer as contas. O problema é o seguinte. Congregação Cristã, Ministério de Jandira, na época, nós, da Cristã do Brasil, temos eu vou falar da minha pessoa e dos meus amigos que estão comigo no dia a dia. Quando eu falo Assembleia de Deus, Ministério, não sei do que, Assembleia, eles ficam meio assustados. Mas se você falar Congregação Cristã, Ministério de Jandira, eles falam, então é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Entendi. Então nós... Tem um irmão que tinha Congregação Cristã Apostólica registrada. Ele me deu o nome. Falou, Samuel, usa esse nome. O irmão lá de Goiás. Entendi. Aí eu comecei a usar CCA. E depois a cabeça a gente vai mudando. E hoje estou com os irmãos na Adevida. Estamos juntos trabalhando lá. Criamos esse ministério aí para trabalhar. E Deus está abençoando grandemente, entendeu? Que bom. Bom, eu vou fazer um intervalo e eu volto com esse último bloco, com algumas perguntas também. Mas tenho certeza que foi de grande crescimento, compreensão de todos os irmãos, especialmente a Irmandade aí da CCB. Pessoal pagando aqui, o pastor Samuel falou assim, deixa eu falar um pouquinho desse assunto. O que você precisa? Manda aí. Eu vim da Congregação Cristã no Brasil.
E lá eu aprendi desde criança que a letra mata e o espírito vivifica. Eu não estudei a Bíblia. Hoje eu sofro. Eu imagino. Eu sofro demais porque eu não tenho conhecimento da palavra, irmão. Nós temos que estudar a Bíblia. Esse curso que não faz de pastor, isso é uma grandeza para o reino do céu. Um irmão inspirado pela Bíblia, que é a palavra de Deus, ele tão inspirado, ele salva uma alma, tira uma alma do buraco. Se ele tem conhecimento... Ele cura uma enfermidade, porque a palavra do homem de Deus tem poder. Quando a pessoa tem conhecimento da palavra, e dentro da palavra dá uma ordem à doença, dentro da palavra, dá uma ordem a um espírito, a pessoa é curada na hora. É verdade ou não é? É verdade, claro. Então, isso que... Esse é um curso, né? É um curso. Esse curso... Que forma pregadores. Eu vou fazer. Bem-vindo. Eu vou fazer em nome de Jesus. Eu vou fazer porque eu preciso. Eu preciso aprender. Eu vou fazer em nome do Senhor Jesus. Terminando, eu vou te dar esse acesso. Bem-vindo. Amém. E depois eu quero que o senhor me fale se foi bom. Deixa eu fazer algumas perguntas. Irmão, é o seguinte. A congregação cristã, ela entende na prática, tá? No documento é uma coisa, mas na prática é outra. Que as demais igrejas são sectários. Né? Que eles são o caminho, não sei o que, a verdade é a CCB e tal. Dias atrás veio um irmão aqui da CCB. E quando eu falei isso pra ele falou, não, isso aí mudou, não sei o que, a gente não fala mais isso. Eu falei assim, você foi no culto qual a última vez? Ele falou, semana passada. Eu falei, tá, teve um momento da testemunhança? Ele falou, teve. Eu falei, então a pessoa falou, irmãos, quando Deus me chamou para essa graça, só que essa graça na cabeça de quem é da CCB é a igreja. E aí ele falou, isso é verdade. Verdade. Eu falei, então isso precisa mudar. Então, lá na CCA, a CCA entende que só eles são salvos? Claro que não. Outra pergunta, a CCA obriga a pessoa a ter de se rebatizar para recebê-los? De maneira nenhuma, claro que não. Porque eu acho que essas perguntas são importantes, né, para fazer, porque muitos irmãos da CCB não concordam com isso mais. Só que ficam, né, naquela... Alguns que eu conheço, conversam comigo, né, e tal. Alguns anciães, inclusive, não concordam com isso, mas meio que não tem muito o que fazer, porque na prática é isso que acontece. Por exemplo, a visão está mudando da CCB. Como eu disse agora há pouco, que bom. Só que eu vou acreditar quando? Quando um irmão sair da igreja X, da Assembleia de Deus, da Batista tal, e congregar na CCB... Com liberdade. Com liberdade. Tocar na orquestra sem se batizar. E poder ser chamado para o ministério de ancião. De ancião, de diaconato, de cooperador, tudo bem. Sem batizar. Sem se batizar. Aí eu creio. Aí eu falo assim, aí mudou. Agora, como eu disse há pouco, eu não consigo falar que a congregação cristã, por causa disso, é igualzinho a Testemunho de Jeová. Não dá. Eu não consigo falar que é uma seita igual ao Testemunho de Jeová. Porque a CCB crê que Jesus é Deus, crê na Trindade, crê na atualidade dos dons, na igreja, enfim, na Bíblia e tudo mais. Então, tem essa questão. Mas eu queria fazer essas perguntas por irmão, porque para ficar claro, né, essa questão. Qual é a sua expectativa de agora para frente com a CCA? Bem, a minha expectativa com a CCA daqui para frente, nós estamos incluindo na CCA a AD Vida. É outro ministério. É outro ministério. Por quê? Porque o povo da Assembleia de Deus, de um ministério vai no outro ministério. Uhum. Então o ministério do Ipiranga, por exemplo... Não vai na CCA, né? Eles vão na AD, mas não vai na CCB. Exatamente. Nem na CCA, exatamente. E o povo da Cristã no Brasil, eles vêm para nós. Passou muita gente comigo. Só que eles vêm, eles querem que nós sejamos igualzinho a Cristã no Brasil. Se for para não ser igual a Cristã no Brasil, eu vou para lá. Fica lá. Não é verdade? É verdade. Então, nós temos tido uma dificuldade com isso. E a gente apanha demais deles. Eles vêm... Sem dó, né? E eles batem... A própria Irmandade Cristã no Brasil bate na gente. Eles vêm, tomam Santa Ceia com nós, é da nossa igreja e não aceita. É um povo que não dá oferta. Não dá oferta. Para atender um pobre...
Eu nunca usei um centavo da igreja, já falei. Mas eu tenho meus irmãos carentes. Eu já passei necessidade. Eu já fui atendido pela obra da piedade da igreja. Eu já fui atendido. Que legal. Já cortou água da minha casa. Eu não tinha comida pôr no prato. Se começar a falar, me emociono. E Deus virou o meu cativeiro. Porém, eu sei dos meus irmãos que estão em necessidade. Eu sei. Então o senhor já foi atendido pela obra da piedade da cristã no Brasil. Pela cesta básica da igreja e tudo mais. Entendeu? Entendi. Então, eu sei, eu luto. Eu cheguei a pegar doações de 200 cestas básicas recentemente. Para quê? Para ajudar o povo. E a gente ajuda a Irmandade, 200% de uma pessoa só. Ajuda a Irmandade sem depender se o cara é da Cristã do Brasil, se é da Assembleia. Pessoa que está lá, que vem buscar. Precisou. Precisou, o coração está aberto. Então, esse povo vem e não fica comigo, é uma guerra. Aí, esses dias, minha esposa me falou, Samuel, você está sofrendo. Você está sofrendo. Em frente à nossa igreja em Alphaville, que a nossa igreja em Alphaville é muito bonita. Tem uma Irmandade. Ela falou para mim, vai lá naqueles irmãos que pagam aluguel. Vai lá. Fala para eles fazer o culto aqui. Tem um irmão, Pedro... Peraí, os irmãos da CCB que pagavam aluguel? Não, irmão de outra denominação. Outra denominação. A minha esposa falou, chama eles. Manda eles virem aqui congregar com nós, que vão se juntar. Tem um irmão lá, que é da presbiteriana, vou até citar o nome dele, irmão Pedro Cartaliano, ele chegou e falou para mim, vamos juntar, irmão. Né? Falou comigo. Aí, quando eu falei... Isso é recente, tá? Faz um mês e meio. Apareceu aí na tela. Coloca aí de novo, Rafa, por favor. Eu vi agora, desculpa. Essa que ele vai colocar aí é exatamente, essa daí. É bonita mesmo. A gente vai mudar ela para ter essa cara de cristão no Brasil, tá? Nós vamos limpar, tirar esse... porque fica com essa cara de congregação cristã. Nós vamos tirar essa cara de cristão no Brasil, que nós não... Eu quero deixar bem claro que nós não queremos ser cristão no Brasil. É outra igreja, né? É outra igreja. Nós temos a nossa própria identidade. Nós não queremos ser. Aí a minha esposa falou, eu falei, é verdade. O meu cunhado, que é vice-presidente da igreja, falou, mas se eu vou juntar com uma igreja, eu vou juntar com os irmãos da Assembleia. Aí tem aí uma história toda, os irmãos que me ligou, que me chamou, a gente começou o movimento e não deu certo. E aí Deus apareceu esse menino no meu caminho aí, vamos embora, vamos trabalhar e... agora mesmo vai estar uma cantora domingo na nossa igreja, a cantora Soraya. Qual que é o nome dela? Soraya Moraes. Soraya Moraes. A Soraya Moraes? Aonde? Em Alphaville. Em Alphaville. Qual que é o endereço? Alameda Ômega, 365, Alphaville, Barueri. Alameda Ômega, 365. Domingo, que hora? Domingo às 10 horas da manhã. Domingo, 10 da manhã, Alameda Ômega... 365. O senhor vai estar lá também? Opa, sem dúvida. Então, maravilha. Se você puder ir, vai ser uma bênção. Maravilha. Vai pregar lá para nós esse dia? Então, aqui é o culto na minha igreja de manhã. Puxa. Deixa lá. Outro dia eu posso. Vai pregar para nós lá. Não, nesse eu não consigo, mas num outro eu vou conseguir. Então tá bom. Vamos lá. Tem aí o banner. O banner dela. Culto da família, Soraya Moraes, nesse domingo. Avenida Ômega, 365. Alphaville, aqui em Barueri. Esse endereço é a sede da igreja? É a sede. Hoje a nossa sede é lá. Entendi. E, bom, eu acho que foi um bate-papo bem interessante. Próximos passos. O que vocês pensam? Vai expandir, não vai? Vai continuar para a mídia, não vai? Vai expandir. Já estamos na mídia. Estamos na mídia em outra rádio. Pode falar com a rádio. Na Sara FM. Sara Brasil. Perdão, Sara Brasil. Sara Brasil, legal. Das 6 da manhã às 20 horas com o pastor Tiago, ou ancião Tiago. Então é o dia inteiro, das 6 da manhã até as 20 horas? Não, perdão, das 6 da manhã às 8 horas. Das 6 às 8. Bom. Não, ter 70 anos esses problemas acontecem. Tá tudo bem, não, tá tudo bem. E todo dia vocês estão no ar lá na Sara. Legal. E quem quiser conhecer, tem @, tem Instagram, como é que funciona? Tem tudo isso, mas eu não sei. Tem YouTube. Tá aparecendo aí, ó. CCA Cristão Oficial. CCA Cristão Oficial. CCA Cristã Oficial. É tanto no Facebook quanto no Instagram. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube.
tudo CCA Cristã Oficial. Face, Insta e no YouTube, tá certo? Face, Insta e no YouTube. O senhor atende quais os dias? Domingo às 10 da manhã. Só domingo às 10 da Só manhã? domingo às 10 da manhã. E quais os outros dias de culto lá? Nós temos culto de quarta-feira, com o Wayne, pastor Wayne, ou ancião Wayne. E de sexta-feira tem um momento do clamor, com o pastor André. Entendi. Ancião André. Então, pastor ou ancião, vocês estão nessa transição? Vai ser qual? Vai ser um só ou vai ser os dois? Como vai funcionar? Eu acho que vai virar um só, pastor. Entendi. Pelo caminho. Entendi. Porque hoje de 10 pessoas que me chamam, 8 chamam de pastor e 2 de ancião. Então você atende pelos dois. Pelos dois. Porque o senhor é ancião mesmo? Sou ancião, foi consagrado. Agora, por exemplo, perguntas para quem quer ir lá visitar, que, sei lá, véu, tem que usar véu? Não tem que usar véu? Ou pode usar véu se quiser, ou não usa se não quiser, ou não pode usar? Como que é? Véu não é mandamento. Véu é costume. Certo. E nós não incentivamos o véu. Mas se alguém quiser levar o véu... Perfeitamente, é livre. A minha esposa... Na sua local, o pessoal usa véu? Algumas? Olha, lá hoje tá bem dividido, viu? A maioria já não tá usando mais. Mas todo culto tem alguém de véu? Tem, sempre tem. Sim. Sempre Então tem a irmã que tem véu não vai ficar constrangida vai não. usar e não tem problema. E o respeito pelas duas é igual. Com ou sem véu é serva de Deus do mesmo jeito. Não tem problema. Tá. Homem de um lado, a mulher do outro. Sempre foi assim. Na nossa igreja. É uma questão de tradição. 6 meses para cá eu estou incentivando. Domingo, por exemplo, pedir para os irmãos sentar com as esposas. Mas não é fácil, né? Eles não é fácil. Porque é tradição. É tradição. Entendeu? E eu acho que ele não se sente bem sentado junto com a mulher. E eu acho que a igreja não pode dividir as famílias. Pode? Não. Não deve. Não. Pô, um pai e uma mãe com uma criança pequena, a mãe segura, o pai né? de um lado, o pai, não tá certo isso. A igreja, eu aprendi isso com um pastor da Assembleia de Deus lá em Orlando, nos Estados Unidos. Ele falou: vocês são malucos, dividir a igreja, dividir a família. A família tem que ficar junto. Eu falei: meu Deus, ele tem razão. Pastor americano. Essa mania de sentar separado, na Assembleia de Deus também antigamente era assim, mas mudou já faz alguns anos. Faz alguns anos. Mas, por exemplo, isso vem com o irmão Luiz de Francescon ou não? O senhor sabe disso ou não? Não sei. Quando o senhor era pequeno já era assim, né? Já era assim, já. Entendi. Bom, eu quero agradecer, muito obrigado e